Na terça-feira, 5 de maio, o Comando Sul dos Estados Unidos, Southcom, Divisão das Forças Armadas dos Estados Unidos para a América Latina e Caribe, publicou uma foto nas redes sociais que gerou alvoroço. Nela, o secretário de Estado Marco Rubio e o general Francis Donovan, chefe do Southcom, apertavam as mãos diante de um mapa de Cuba, a única nação comunista do hemisfério ocidental. Essa foto foi publicada quando a relação entre as duas nações estava em um nível historicamente baixo e, na verdade, nunca foi muito boa, não é? Após uma ousada incursão na Venezuela, no início do ano, na qual as forças especiais americanas capturaram o ex-presidente Nicolás Maduro, o governo começou a voltar sua atenção para Cuba. Apesar de Trump se distrair com uma missão no Irã, a ilha nunca deixou o radar da Casa Branca. Ao falar à imprensa, Trump dizia que o governo cubano estava prestes a cair, ou, muito mais incendiário, que podia fazer o que quisesse com a ilha. Associo isso ao bloqueio que privou o país de energia, e é fácil entender por que observadores na América Latina achavam que Cuba seria invadida em algum momento. Agora, com a missão paralela do Irã aparentemente encerrada após a assinatura de um memorando de entendimento, parece que Washington, em breve, terá capacidade para puxar o gatilho. Resta saber se Havana conseguirá impedir um ataque de Washington. Negociações e pressão. O governo cubano, tendo visto o presidente Trump capturar Maduro e iniciar uma guerra com o Irã em poucos meses, percebeu que as negociações eram o melhor caminho para evitar uma invasão total. Em abril, funcionários do Departamento de Estado foram a Havana, no primeiro voo oficial dos Estados Unidos à ilha desde a visita de Obama em 2016. Ocorreram várias reuniões nesse período com diferentes funcionários cubanos. No entanto, só sabemos a identidade de um deles, Raul Guillermo Rodrigues Castro, o neto do ex-presidente Raul Castro. O velho Castro foi primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba e, mesmo tendo passado o cargo ao atual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, em 2021, ainda é considerado o verdadeiro poder na ilha. Washington acusou Castro de conspirar para matar americanos ao abater 2 aviões entre Cuba e Flórida em 1996, quando era chefe das Forças Armadas de Cuba. O Castro mais jovem, por outro lado, é um oficial de segurança que comandou a unidade responsável por proteger autoridades importantes do Estado e suas famílias. Esse é o papel oficial dele. Seu papel o torna um canal alternativo e extensão do avô, então sua presença na reunião e a confirmação de autoridades americanas indicavam que as conversas tinham o aval do homem mais poderoso do país. Eles precisariam da bênção, pois a mensagem de Washington era algo que a elite de Havana não queria ouvir. Primeiro, os americanos afirmaram que a economia de Havana estava em queda livre e que a elite tinha pouco tempo para fazer reformas antes que a situação se tornasse irreversível. Eles também fizeram várias exigências, incluindo o pedido de libertação de prisioneiros políticos, exigindo maiores liberdades políticas, incluindo a realização de eleições livres e justas e a compensação de americanos cujas propriedades foram confiscadas após a Revolução de 1959, que levou o Partido Comunista ao poder. Por fim, eles expressaram preocupação com serviços de inteligência estrangeiros, militares e grupos que Washington considera terroristas operando com apoio do governo cubano, a cerca de 145 quilômetros das costas dos Estados Unidos. Era muita coisa. Basicamente, do ponto de vista cubano, isso era os Estados Unidos dizendo que, se eles não adotassem uma série enorme de mudanças que teriam sido impensáveis apenas alguns anos antes, então seus líderes provavelmente seriam os mais novos hóspedes do presídio de Trump. Agora, essa reunião trouxe alguns resultados, incluindo a libertação de 51 presos políticos e o anúncio de Havana de que cubanos dissidentes vivendo nos Estados Unidos poderiam investir em Cuba e até possuir propriedades, direitos que lhes haviam sido negados por muito tempo. Essa não foi a única, nem a de maior repercussão. Essa foi a reunião de maio entre o diretor da CIA, John Ratcliffe, e Raul Guillermo Castro, um encontro desconfortável, já que a CIA tentou matar o tio-avô de Raul várias vezes. Estavam presentes a ministra do Interior, Lazar Alvarez Casar, e o chefe da inteligência de Cuba, mostrando como Cuba levava essas conversas a sério. Para os americanos, o chefe da CIA em Havana era um lembrete nada sutil do poder de Washington.
Apesar de toda a discussão, o secretário de Estado Marco Rubio tem sido pessimista sobre as negociações. Perguntado sobre as chances de acordo, ele disse em maio que Trump preferia negociar, mas as chances eram baixas, considerando com quem Washington lidava. Parte desse pessimismo vem de quem é Marco Rubio. Filho de imigrantes cubanos que foram para a Flórida, ele cresceu ouvindo relatos em primeira mão sobre os horrores do regime comunista e fez disso sua missão de removê-lo do poder. O restante é política. Antes de ser secretário de Estado, Marco Rubio era senador pela Flórida, com forte apoio de imigrantes cubanos, assim como o presidente Trump. Pesquisa do Miami Herald mostrou que 79% dos cubano-americanos na Flórida apoiam algum tipo de intervenção militar em Cuba. Se Marco Rubio substituir o regime por outro mais alinhado aos interesses americanos, será sua maior conquista política. Isso também o colocaria como um dos principais favoritos à indicação do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2028. O pessimismo de Marco Rubio é parcialmente compartilhado pelo governo Trump, que combina diplomacia e pressão contínua. No fim de janeiro, Donald Trump assinou ordem executiva para cortar o envio de petróleo a Cuba, ameaçando tarifar países que continuassem abastecendo a ilha. Cuba já havia perdido seu principal apoio semanas antes, quando o petróleo venezuelano deixou de chegar após a operação dos Estados Unidos, que capturou Nicolás Maduro. Isso teve impacto devastador. O transporte parou, quase não havia veículos nas ruas. Apagões frequentes afetam grandes áreas do país, dificultando o funcionamento de equipamentos vitais em hospitais. A maioria dos estudantes quase não frequenta a escola. Diante de tudo isso, o governo cubano recentemente fez algo que vinha evitando há décadas. Em junho deste ano, Havana implementou o que observadores estão chamando de as reformas econômicas mais abrangentes desde a Revolução de 1959. O pacote inclui 176 medidas para descentralizar a economia estatal, desmontando elementos tidos por décadas como pilares da Revolução, como o do monopólio estatal do comércio exterior. As reformas abrem mais espaço para empresas privadas, a livre contratação de pessoal e os bancos privados. O presidente Dias-Canel afirmou ao público que as reformas se basearam na análise do Vietnã e da China, países comunistas ainda governados por seus partidos, mas que moveram suas economias do controle estatal para modelos de mercado. Pequim e Hanoi se beneficiaram muito dessa abordagem, com grande crescimento econômico. Embora Cuba queira obter resultados semelhantes, com o bônus adicional de evitar um ataque americano, observadores também notam que, para que essas reformas realmente funcionem, é necessário o apoio dos Estados Unidos. Sem o fim das sanções, muitas reformas ficarão só no papel, já que regras dos Estados Unidos penalizam investidores que negociam com Cuba. Além dessas regulamentações, outros desafios dificultam as reformas, como a desconfiança no sistema cubano corrupto e a burocracia lenta e ineficiente. Apesar dos desafios, Havana precisa mostrar a Washington que implementou o suficiente das reformas exigidas para que Washington reduza a pressão. Isso já seria difícil nos melhores dias, mas considerando que Cuba terá de convencer uma administração em que Rubio é secretário de Estado e conselheiro do presidente em política externa, não invejamos o trabalho deles. Diante disso, precisamos considerar a alternativa. O que ocorre se Cuba não convencer os Estados Unidos e Washington optar por intervenção militar? Antes de falar sobre intervenção militar, precisamos apresentar nosso novo empreendimento, Front Stocco. Front Stocco é nosso site para assinantes e foi recentemente reformulado de forma elegante e até sexy. Além dos 2 vídeos exclusivos semanais, passamos a produzir documentários longos mensais. O primeiro já está disponível, com mais de 80 minutos, e eu e a equipe exploramos os bastidores do regime da Coreia do Norte. Passamos a publicar mais artigos de especialistas, oferecendo 3 textos semanais que exploram temas nerds, como a questão de se a Rússia está mesmo ficando sem blindados ou não. Mesmo com a modernização do Frontes, o preço segue igual, $5 por mês ou 50 por ano. Você acessa todo o conteúdo exclusivo que não estará no canal principal. Confira em Frontstock.co. E agora de volta à possível invasão de Cuba. Resistência feroz. Para o governo cubano, a possibilidade de que os Estados Unidos estejam apenas usando as negociações como uma ferramenta para induzi-los a uma falsa sensação de segurança é muito real.
Observe o Irã, onde os Estados Unidos bombardeiam o país 2 vezes durante negociações, e as declarações do presidente Trump só intensificaram esse sentimento. De acordo com o embaixador de Cuba na ONU, ele chamou as declarações de Trump de retórica belicista e afirmou que Washington estava criando o pretexto para uma ação militar. Com isso em mente, Havana vem preparando seus cidadãos para uma possível invasão americana. Parte disso tem sido construir uma narrativa de que o povo cubano está especialmente preparado para lutar contra Washington. Quando Washington capturou Maduro em janeiro, 32 combatentes cubanos morreram após oferecer resistência feroz, segundo a prensa latina. Segundo Helen Yaffe, professora de economia política latino-americana da Universidade de Glasgow, a ideia de resistência feroz foi central na mensagem do governo. O governo afirma que, se Washington considerou feroz a resistência de 32 pessoas, imagine quando vierem a Cuba, com 10 milhões de habitantes. O número de 10 milhões é um pouco exagerado, já que corresponde basicamente à população total do país, incluindo crianças, doentes e idosos, sem falar naqueles que não estariam dispostos a pegarem armas pelo regime. Mesmo que o número seja exagerado, Cuba mantém uma força de combate formidável, principalmente pelo serviço militar obrigatório. Jovens entre 17 e 28 anos devem cumprir 2 anos de serviço militar ativo e podem ser convocados para a reserva a qualquer momento por até 1 ano até completarem 45 anos. Nem mesmo as crianças são poupadas, com jovens de apenas 12 anos recebendo pré-treinamento militar em colégios internos selecionados administrados pelas Forças Armadas. Carlos Malamud, analista latino-americano do Instituto Elcarno Alcalá, em Madrid, afirmou a Al Jazeera que eles têm melhor treinamento e equipamentos que o exército venezuelano. São especialistas em guerra de guerrilha, considerando-a uma tática eficaz para prolongar conflitos com Washington. Mais importante, Havana tem mais tempo para se preparar, e por estar perto dos Estados Unidos, pode fazer algo que Caracas e Teherã não poderiam: retaliar diretamente em solo americano. Em maio, o Axios recebeu informações confidenciais da inteligência dos Estados Unidos de que Cuba adquiriu mais de 300 drones militares da Rússia e Irã, discutindo usá-los em ataques à base americana de Guantánamo, na ilha de Cuba, embarcações militares no Caribe ou até a Flórida, que fica a cerca de 145 quilômetros de Cuba, dentro do alcance dos drones. Apesar de Washington não considerar Cuba uma ameaça iminente ou planejando atacar interesses americanos, a inteligência dos Estados Unidos indicou que militares cubanos discutiam recorrer à guerra com drones como contingência se a situação piorar. Apesar das vantagens de Cuba, especialistas concordam que isso não basta para enfrentar os Estados Unidos. 300 drones são pouco perto dos ataques que Washington e aliados sofreram na Guerra do Irã, quando Teherã teria lançado mais de 4.400 drones de ataque unidirecionais antes do cessar-fogo. Embora os Estados Unidos não sejam a Ucrânia, especialista em interceptar drones na guerra contra a Rússia, os militares americanos aprendem rápido. O Washington Institute relatou que 90% dos drones do Irã foram interceptados. É muito improvável que Cuba, sem expertise em drones, atinja alvos americanos, principalmente na Flórida. Mesmo que 1 ou 2 drones passassem, isso provocaria forte retaliação americana, que o regime dificilmente sobreviveria devido ao estado de seu equipamento militar. A mídia do governo cubano mostrou equipamentos antigos que já deveriam ter sido aposentados há décadas. Um sistema antiaéreo soviético, Zu-23, sendo puxado por bois ao lado de equipamentos antigos que ainda são respeitáveis, como um BM-21 Grad da era soviética modificado e, ocasionalmente, um helicóptero Mi-17, um dos últimos aviões sobreviventes na Força Aérea de Cuba. Vários observadores, como o Dr. Frank Mora, que serviu como representante dos Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos, acreditam que Havana está exibindo deliberadamente sua infraestrutura envelhecida como um ato de desafio, e não de força. Eles querem mostrar que, se necessário, o povo cubano prefere lutar até o fim a se render e deixar Washington dominá-los. Isso lembra uma época em que Fidel Castro declarou que Cuba preferia virar outra Numância a ser conquistada. Quando os antigos romanos sitiaram Numância, os cidadãos se recusaram a se render e preferiram tirar a própria vida. E olha, meu camarada, isso é um pouco extremo, não acha? Mesmo que imagens de equipamentos deteriorados mostrem resistência, é difícil manter essa postura de desafio sem combustível para operar veículos civis,
muito menos militares. Se os Estados Unidos atacassem Cuba, seria questão de tempo até o regime se render. Não é como o Irã, com mais de 90 milhões de habitantes, a milhares de quilômetros de distância e governado por fanáticos religiosos. O presidente Trump sabe disso. Falando a apoiadores na Flórida, ele disse: na volta do Irã, talvez levemos o porta-aviões USS Abraham Lincoln, o maior do mundo, até uns 100 metros da costa, e eles dirão: muito obrigado, desistimos. Fim da citação. Apesar de ser uma piada, mostra que Washington sabe que está com todas as cartas na mão e que Cuba precisa cooperar, ou então, por fim, é preciso falar do povo cubano, pois enquanto Havana e Washington seguem no xadrez diplomático, quem sente as consequências são os cubanos comuns. Alfonso Vasques contou ao New York Times que precisou levar seus filhos à escola a cavalo. Eles são mais sortudos que muitos, pois ainda conseguem frequentar a escola. O sistema de saúde de Cuba, antes exemplo para países pobres, também foi gravemente impactado. A doutora Aliot Fernandes, chefe de anestesiologia do maior hospital pediátrico de Havana, disse ao New York Times: não sei quantas mortes, mas são mais do que no mesmo período do ano passado. Percebo isso nas trocas de plantão, comentários dos colegas e nas crianças que operei. Essa avaliação é muito sombria e tende a piorar se a situação persistir ou houver guerra. Dados do Ministério da Saúde indicam que a fila por cirurgias pode alcançar 160 mil até o fim do ano, aumento de 60%. A maioria dos medicamentos também está em falta, forçando as pessoas a recorrerem ao mercado negro para comprar remédios a preços exorbitantes. A comida está acabando porque a falta de combustível impede o transporte dos alimentos das fazendas e, sem eletricidade, o pouco que chega estraga rápido por falta de geladeiras. E escolhemos destacar tudo isso porque sempre que as pessoas falam sobre geopolítica, é fácil se perder nas manobras, nos números de tropas, nos sistemas de armas e em várias distrações, esquecendo que pessoas reais são as que pagam por cada movimento no tabuleiro. Para o povo cubano, as reformas anunciadas recentemente representam a primeira chance real em décadas de que as coisas realmente melhorem. Mas, para que as reformas funcionem, Washington deve dar tempo e Havana precisa implementá-las de fato, não usá-las só como moeda de troca para ganhar tempo ao regime. Isso pode ser pedir demais, mas é a única chance real que o povo cubano tem. Caso contrário, em breve todos nós poderemos estar diante da terceira grande ação militar dos Estados Unidos neste ano. Obrigado por assistir.